Hoje nós não vamos falar nessa manhã sobre o tema central do mês, que é o dia a dia com Jesus. Nós queremos, nesse culto, que é um culto também de ceia, lembrar que o mês de março é o mês também da campanha de missões mundiais. Os irmãos sempre lembram do Josemir, não é, quando a gente fala de missões mundiais e missões de modo geral, anunciando. Nós não vamos fazer uma campanha, como fizemos nos outros anos, em termos promocionais, com muita divulgação, para que a gente não fique a nossa atenção dividida no que diz respeito ao nosso tema e ao tema da campanha. Senão ficam muitos temas, né? Muitas campanhas. Então, nós vamos promover, vamos lembrar os irmãos de uma maneira um pouco mais discreta, né, para que os irmãos possam orar pelos missionários. Vamos ter um dia especial, bem dentro do nosso calendário, uma manhã especial para falarmos com mais propriedade do trabalho missionário batista mundial, né, e este é o tema. Nós não vamos projetar nenhum vídeo, nós tivemos uma pequena dificuldade ali da questão do som. Logo mais à noite, certamente, a gente vai conseguir fazer isso, mas eu queria que você já registrasse na sua memória aí, na sua agenda de oração, de atenção, quando você tira um tempo para orar pela igreja, pela obra missionária. Nós temos, da nossa igreja, né, dois jovens, a Raiza e o Lucas Vegeta, hoje envolvidos em um projeto missionário temporário, a Raiza lá no Senegal, o Lucas no Senegal, a Raiza no Senegal, não é isso? Lucas lá no Nepal. E lembrem de orar por eles. Nós temos ainda o Demaci atuando ali, não é missões mundiais, não é? Mas pela Jocum, a gente olha para o Demaci como missionário. Então lembre de orar por esses irmãos. Mas, de um modo mais especial, nós vamos apresentar, né, em algum momento ao longo desse mês, algumas informações adicionais da expansão do trabalho missionário que realizamos, as igrejas batistas do Brasil estão realizando através da junta missionária. E esse é o tema: eu sou a esperança às nações. Essa expressão, eu sou, foi usada por Deus quando ele se revela a Moisés, e Moisés pergunta como ele iria descrever quem Deus era para o povo de Israel, que estava naquela altura escravo do Egito. E Deus disse que o eu sou te enviou. Aí, anos mais tarde, Jesus de Nazaré, o Messias ungido, o Deus Emanuel, Deus conosco, né, causa um grande alvoroço para os fariseus e as autoridades religiosas, porque ele começa a usar essa expressão, eu sou. E essa foi uma das questões tensas e dramáticas da relação de Jesus com as autoridades religiosas daqueles dias. Por quê? Porque sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma falsa modéstia, Jesus disse que ele e o Pai eram um só. Um só. E Jesus se apropria dessa expressão, né, que Deus usou. E isso era um escândalo para Israel. Não é? Ele perdoa o pecado de um homem, e ele diz, quem pode perdoar pecado senão Deus? Então Jesus, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma falsa modéstia, se identificou como o Deus que se revelou no Filho. O Deus Pai se revela, então, agora no Filho. E Jesus é eu sou para a humanidade, o pão da vida, né, a água da vida, o bom pastor, né, o caminho, a verdade e a própria vida. É como se pudéssemos resumir e dizer que ele se apresenta como a resposta para as grandes questões, para as grandes angústias do ser humano. Por isso, o tema é apropriado. Se a gente pode dizer que existe uma esperança com letra maiúscula ou com artigo bem definido, a esperança, a resposta que nós, como igreja de Jesus, apresentamos é Jesus. A esperança é Jesus. Ele é esperança para as nações, ele é esperança para o Brasil, ele é esperança para Curitiba, ele é esperança para a minha casa, para a sua casa, ele é esperança para nós. Amém? Qual é o nosso papel como igreja? Diante dos apelos, né, dos desafios de missões mundiais, de missões transculturais. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso nessa manhã com você. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, e vamos pensar um pouquinho sobre este tema presente na questão: qual é o papel da igreja local na obra de missões transculturais ou de missões mundiais?
como nós nos encaixamos, como nós somamos, qual é o papel nosso nesse projeto de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Então vamos pensar sobre isso a partir da leitura de Atos capítulo 13, dos versos 1 a 5. Diz assim a Bíblia: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me a Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleuce e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Amém. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos abençoe com essa leitura e que ela possa, pela mediação do Espírito dele, ser relevante para todos nós e para a nossa igreja. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por esse domingo, obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Nós consagramos esse dia ao Senhor de um modo especial. Oh Deus, é um dia para descanso, é um dia para lazer, é um dia para família, mas de um modo especial é um dia para que, como igreja, a gente possa celebrar portas abertas de um testemunho público de que o Senhor é o nosso Senhor, de que nós colocamos a nossa esperança no Evangelho de Jesus, na pessoa e na obra que o Senhor Jesus realizou, conforme registra a Bíblia Sagrada, de que nós confiamos no Senhor para guiar a nossa vida, para conduzir, ó Deus, os nossos caminhos, para nos socorrer e nos assistir, para nos dar a inteligência, a sabedoria, a competência, para vivermos segundo a Tua vontade, Senhor, para enfrentarmos os desafios dessa vida e deste mundo quebrado e afetado pelo pecado. Nós rogamos em nome do Senhor, que a palavra que lemos então nesse instante, ó Deus, possa ganhar um significado especial para cada pessoa aqui nessa manhã. Ó Deus, fala conosco, queremos ouvir da Tua palavra, do Teu Santo Espírito, ó Deus, e queremos poder dizer da nossa história como igreja, o mesmo que está dito aqui em Atos 13, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, tem falado conosco, tem nos apontado os caminhos, tem nos guiado, Deus, nas nossas ações, nos nossos projetos e nas nossas iniciativas missionárias. Ó Deus, obrigado pela celebração da ceia que faremos depois também. Já queremos consagrar nesta oração esses momentos aqui e esses elementos que estão aqui diante do Senhor, diante de cada um de nós. Ó Deus, que o pão e o cálice, símbolos do que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, sejam, ó Deus, tomados pela Tua igreja nessa manhã e de um modo especial, seja um estímulo, seja um evento de encorajamento para que a nossa vida seja como a do Senhor Jesus, rendida, doada para o louvor e glória do Senhor. Nós oramos e pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, está com sua Bíblia aberta aí? Não fecha não. Esse texto é um texto curtinho, né, que descreve um momento muito importante na história da igreja cristã. Você sabe que a primeira igreja, que a gente pode chamar assim de primeira igreja organizada, né, foi a igreja de Jerusalém. O livro de Atos começa com essa descrição de um grupo de pessoas que se reúnem e eles oram juntos, eles compartilham suas vidas juntos, eles estão comprometidos, né, com o testemunho do Evangelho, com a observação dos princípios que Jesus deixou, com os seus ensinos para eles, e eles estão anunciando, né, em Jerusalém que Jesus Cristo era o Messias. A expectativa que Jerusalém tinha, a esperança que Jerusalém tinha, de que um dia surgiria um líder extraordinário, ungido por Deus, por isso Messias e Cristo, expressões em hebraico e grego que dizem ungido,
Então, esse líder extraordinário restauraria, né, a glória daquela cidade e da nação, e que tem na história de Davi, o rei, essa referência simbólica do que seria esta época. Por isso também o Messias é chamado o filho de Davi, aquele que vem da origem de Davi. De alguma forma, essa expectativa está muito intensa nos dias de Jesus, e Jesus então diz: eu sou o Messias. Não há uma correspondência entre a expectativa que foi forjada e que foi comprometida com um equívoco de interpretação das Escrituras que aquelas autoridades religiosas dos seus dias fizeram com a pessoa de Jesus. Por isso ele foi rejeitado. Ou seja, eles esperavam uma grande ação e intervenção de Deus na vida deles, mas não esperavam que viesse do jeito que veio na pessoa de Jesus. Eles queriam que fosse de outra maneira, não é? Fico pensando quantas vezes nós também não reproduzimos um comportamento, uma escala micro, menor, o mesmo. A gente faz as nossas orações, mas a gente já diz para Deus como é que Ele tem que fazer. A gente já traçou, né, as nossas expectativas para o Senhor. E, na verdade, eu nem sei se é possível a gente orar sem ter expectativas traçadas. Eu acho que isso é muito humano, né? E há uma liberdade dada pelo Senhor para que a gente peça. A Bíblia diz que a gente às vezes não tem algumas coisas porque a gente não fez o quê? Porque a gente não pediu. Mas também esse mesmo texto diz que a gente às vezes pede e não recebe. Por quê? Porque pede mal, né? Fechou demais, né? E não deve ser assim. A gente precisa orar, pedir, abrir o coração para Deus. Se você tem alguma sugestão para dar para Deus, eu acho que a Bíblia deixa que a gente tenha essa liberdade de dizer assim: eu queria dar uma sugestão, né? Se o senhor puder fazer dessa maneira, seria ótimo, mas a gente precisa manter, né, o nosso coração aberto para que Deus possa fazer do jeito que é, segundo a vontade dEle. Amém? O fato é que Jerusalém é esta igreja inicial. Um belo dia eles recebem, né, a notícia de que uma perseguição está acontecendo. Alguns fogem, outros ficam. Os que fogem vão pregando o evangelho, se bem que muitos vão pregando o evangelho, diz o texto de Atos, especialmente para os judeus, porque o entendimento deles era muito assim, no início assim: Jesus veio, Jesus era judeu, ele é o cumprimento das profecias, não é? E aí eles estão compartilhando o evangelho para os judeus, e eles não estão cruzando com ousadia, nem de modo intencional, a fronteira cultural deles e pregar o evangelho para quem não era judeu, para um grego, para um sírio, para um egípcio, por exemplo, né? Então, o que acontece é que a igreja de Jerusalém recebe uma informação de que um grupo de uma igreja, de uma região chamada Antioquia, da região da Síria, havia recebido o evangelho, e eles estão se reunindo como uma igreja. É como se fosse oficialmente a segunda igreja da história, porque eles tomam conhecimento de que esse grupo está de um modo sistemático e organizado, se reunindo, é uma comunidade. E eles recebem a notícia e dizem: mas alguém tem que ir lá. Por que alguém tem que ir lá? Porque em Jerusalém estão os apóstolos, e eles são a Bíblia do dia deles. O Novo Testamento não está impresso, não está escrito, não está em circulação. O que eles têm é o Velho Testamento, e de um modo mais comum, uma tradução do Velho Testamento para o grego, que é chamado Septuaginta, né? E de um modo especial ainda, uma atenção dada ao Pentateuco. E aí eles ouvem falar que tem uma comunidade de crentes, gente convertida, gente que diz: nós somos discípulos de Jesus. E eles estão se reunindo, e a igreja fica pensando: alguém tem que ir lá, né? Tem que levar a Bíblia para esse pessoal, né? Eles têm que botar a Bíblia na mão deles. E isso significava dizer o seguinte: alguém com autoridade dada pelos apóstolos ia lá para orientar espiritualmente aquela comunidade. Quem que eles enviam? Barnabé. Atos diz que Barnabé chega lá e fica encantado com o que ele vê. A Bíblia não diz o que ele viu exatamente, mas fica encantado com o vigor, com a dinâmica de vida daquela igreja. E Barnabé reconhece que a graça de Deus era sobre aquela comunidade. Ele então presta o relatório e diz: esse pessoal aqui é crente de verdade, eles precisam de apoio, de orientação, de pastoreio, de liderança, mas esse pessoal é de Deus. E aí Barnabé busca Saulo, né, e traz, naquela altura ainda é Saulo, né, reconhecido assim. E aí eles dois são designados, Barnabé, o primeiro, designado para liderar a igreja. A igreja vai caminhando bem, a igreja está prosperando, e aí chegamos em Atos 13. A igreja tem uma liderança boa, consolidada, descrita como profetas e mestres, e aí dá o nome, né? Barnabé, Simeão, né, que é Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Há uma liderança descrita ali, né, de profetas e mestres, gente que prega, que ensina, que orienta, que fala em nome de Deus,
não é, que instrui a igreja sobre o viver segundo a vontade do Senhor. E em determinado momento, eles escutam o Espírito do Senhor falar com eles. O texto não diz, olha aí, como é que foi? O texto diz, enquanto adorava o Senhor, jejuava, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé a Saulo para a obra que os tenho chamado. Disse como? Eles ouviram uma voz, foi uma conclusão, um discernimento, uma intuição, né? Falou para todos eles, falou para um só. Falou para Barnabé, Barnabé disse, o Senhor falou comigo essa noite. Queria dizer para Saulo, né, para todo mundo que está aqui da liderança. O texto não entra em detalhes, né? Na verdade, alguém já disse, eu creio que acertadamente, que o livro de Atos deveria se chamar o livro de Atos, não dos apóstolos, você já ouviu essa expressão, né? Mas o livro de Atos do Espírito Santo. Porque de ponta a ponta, fica evidente que Lucas, que é o autor humano, né, que pegou a pena para escrever Atos, que ele faz questão de dizer que as ações da igreja eram ações em resposta ao entendimento, ao discernimento e à compreensão que eles tinham, né, do Espírito Santo. Não eram deduções lógicas e racionais apenas, são também, né? Só quando a gente diz assim, é uma dedução lógica e racional, é uma descrição humana. Mas quando se fala de igreja, a gente precisa sempre lembrar de que a igreja não é uma instituição apenas humana. Ela é humana porque tem gente humana, tem homem e mulher ali. Mas ela é uma instituição divina. Divina. O sucesso de uma igreja, o progresso de uma igreja, o avanço na realização daquilo que a igreja abraça como responsabilidade para si, de empreendimento, é, em última análise, sempre dado glórias a Deus. O mérito, né, é do Senhor, não é de uma liderança, não é de uma gestão, não é de um grupo de irmãos inteligentes, é primeiro ou em última instância do Senhor. É o Senhor quem deve guiar a nossa vida e guiar a igreja. Então Lucas parece estar o tempo todo dizendo isso para a gente. E eles estão lá orando, não diz como foi. Pode ter sido um discernimento, pode ter sido alguma coisa muito singela. Quando é uma coisa extraordinária, a Bíblia geralmente descreve. Se é um anjo, costuma descrever. Se é um sonho, costuma descrever. Este é um princípio bíblico. Agora, se não descreveu, é porque há um leque de possibilidades que nós normalmente diríamos foi um processo natural, se não tivéssemos o discernimento de que por trás do processo natural há a mão de Deus. Está claro isso? É mais ou menos quando você sente, por exemplo, é só um exemplo em tantos outros infinitos, uma intuição no seu coração para se aproximar de uma pessoa e por alguma razão, conversar com ela, ou puxar conversa com ela, um conhecido ou quem sabe um estranho, e você pretende dizer para ela alguma coisa que você está sentindo, preciso dizer isso para ela, preciso dizer isso para ele. Né? Pode ser até um estranho, numa conversa comum, ou pode ser um conhecido. Né? E aí você faz, né? Toma essa iniciativa e diz, olha, posso dizer uma coisa para você? Alguns vão mais longe e dizem, posso dizer uma coisa que estou sentindo no meu coração? Outros diriam mais, posso dizer uma coisa que Deus colocou no meu coração? Outros diriam mais, pode dizer uma coisa que Deus mandou eu te dizer? É só uma outra forma de dizer. Alguns são mais ousados, dizem assim, o Senhor mandou dizer o seguinte para você, segura a onda aí, vou dizer. Né? Alguns são mais cautelosos, tímidos, por uma série de fatores que não me interessa a análise desses fatores agora, diriam assim, pode dizer uma coisa que eu estou sentindo? É claro que uma forma ou outra de se dizer, parece que enfraquece, esvazia um pouco o peso do discurso. Por isso, não é verdade? Por isso, é muito importante entendermos a doutrina do Espírito Santo. Agora vou fazer uma pausa grande, né? Mas é muito importante se entender a doutrina do Espírito Santo. Qual é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? No que diz respeito à doutrina do Espírito Santo. Joel e Atos nos explicam isso. É que no Velho Testamento, o Espírito Santo vem sobre algumas pessoas ungidas. Então ungiu Saul, ungiu Davi, ungiu os profetas. Quando vem o Novo Testamento, Joel faz uma promessa, e Pedro é que interpreta, não sou eu nem você, né? Não são os teólogos contemporâneos. Quem faz a interpretação do que aconteceu em Pentecostes, Atos 2, é o apóstolo Pedro. Então eu não tenho melhor referência para dar para você. Pedro diz, o que se cumpriu em Pentecostes é o que está prometido pelo profeta Joel.
nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre quantas pessoas? Sobre toda a carne. Ilustrado perfeitamente no grupo que se reúne em Atos 2, que diz que o Espírito Santo desceu sobre quantos? Sobre todos que estavam ali. E figuradamente representado também no fato de que eles falaram em línguas, naquele caso específico, idiomáticas, e aí há uma discussão se eram as mesmas de Corinto, e a resposta a princípio é não. De Corinto é um outro fenômeno, semelhante, mas com características diferentes, mas em Atos é idiomático. E nesse sentido, todo mundo de outras nações que naquela ocasião de Pentecostes passam por aquele lugar, escutam, né, as maravilhas de Deus no seu próprio idioma. O que isso representa? Esse derramar do Espírito de Deus sobre toda a carne, sobre aquele que crê. E aí, voltando então para esse processo, independente da forma como eu e você escutarmos alguém dizer alguma coisa para a gente, em nome de Deus, seja começando assim numa conversa que parece mansa, olha, eu queria dizer uma coisa que eu estou sentindo, está me incomodando, e eu não sei, mas eu queria dizer, aí diz, seja de outra maneira, eles colocando diante de você, diz, olha, vem aqui porque eu tenho um recado do Altíssimo para você, assim diz o Senhor, e ele fala, seja qual for as duas formas, como é que a gente reage? Diria, né, o nosso camelô bem-sucedido, por sua conta e risco, você decide. Por quê? Porque a partir de Atos, nenhum homem e nenhuma mulher poderá dizer mais diante de Deus, eu fiz o que fiz, porque o pastor disse que era para fazer, porque a profeta disse que era para fazer, porque o irmão me entregou uma visão, uma revelação, e ele disse, e é do Senhor, e eu fiz. Se eu fiz errado, a culpa é dele. Deus disse, não senhor, não senhora. Os pastores e mestres foram dados para falar à igreja e instruir a igreja, mas toda a igreja tem o direito, o dever, a responsabilidade de discernir a voz do Espírito Santo, porque não há mediador mais, não há um rei mediador, não há um sacerdote mediador, não há um profeta mediador, não há um pastor mediador, não há um apóstolo mediador, não há mais, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ah, mas ele disse, era um pastor, disse de maneira tão carinhosa, mas a responsabilidade é sua, de discernir se o que ele disse vem de Deus ou não vem de Deus. Ah, mas a irmã era uma profetisa, um profeta, com muita autoridade, levantou naquele culto, falou em línguas e disse, assim diz o Senhor. Eu tive arrepio, eu disse que tinha que aceitar aquilo como verdade. O Senhor diz, nada, tudo isso é performance, é meio, é agente, são mecanismos com uma história longa para a gente contar, e a gente vai falar disso depois no outro momento, mas a promessa de Joel é que cada um de nós tem o Espírito Santo em si. E se tem o Espírito Santo em si, está apto para discernir a voz do Senhor. Como às vezes a gente não consegue discernir bem porque a vida está muito agitada, nós precisamos de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um irmão, de um profeta, de um pastor, de um apóstolo, de vez em quando, que nos dê um alerta. E diga assim, estou sentindo meu coração, precisa dizer uma coisa para você. Pode ser, por quê? Porque Deus já disse e você não discerniu. Porque Deus falou e você está meio embrutecido no seu entendimento. E Ele está mandando outras pessoas para lembrar você o que Ele já falou. Agora, se Ele não falou nada e alguém está falando para você, você precisa buscar saber o que aconteceu. Porque a grande virada entre o Velho e o Novo Testamento é que agora, qualquer pessoa, mesmo sem fazer teologia, mesmo sem doutorado em Bíblia, tem em si o potencial para saber o que Deus quer da vida dele e da vida dela. Amém? Voltando para o texto, essa igreja ganha esse discernimento. E pouco importa. É isso que eu quero que você entenda nesse primeiro momento. Pouco importa. Foi como, pastor? Foi um anjo? Foi um profeta? Foi o Espírito Santo de Deus, e isso nos basta. Eles entendem, discernindo pelo Espírito Santo de Deus, que eles precisam comissionar e se responsabilizar por duas pessoas, Barnabé e Saulo, para a obra que os tem chamado. E aí fica claro nos versos seguintes que eles são enviados, olha o que diz o verso 4, enviados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo quem conduz, né? Para irem pregar a palavra de Deus
em outras regiões. E aí se inicia, pela primeira vez na história da igreja, uma ação missionária intencional, transcultural. Então a igreja nasce em Jerusalém, surge de um modo espontâneo lá em Antioquia, através dos irmãos que dispersos vão pregando a palavra. A igreja de Jerusalém, de maneira responsável, vai até lá, constitui uma liderança, e o trabalho está caminhando bem, né? Deus está dando dons e homens de liderança àquela igreja, e aí, a determinado momento, eles estão reunidos e eles entenderam que o Espírito do Senhor estava dizendo para eles que era preciso expandir o trabalho daquela igreja para além das fronteiras do bairro, da cidade de Antioquia. Então, primeira coisa que eu aprendo aqui com essa história toda, além do que a gente já vem refletindo sobre essa grande observação sobre a pessoa do Espírito Santo, né, é que a igreja tem uma responsabilidade local e global. A igreja é tanto missionária na sua comunidade, como é missionária para o mundo. De que a obra da igreja, de todas as igrejas, de qualquer igreja, deveria ser, né, estruturada com essa perspectiva semelhante de Antioquia. De que o Senhor deseja nos usar para ser uma comunidade de impacto, de bênção, de transformação na comunidade local onde nós estamos inseridos, né, e representados pela geografia do nosso terreno. Não, nós estamos aqui na Água Verde, né, na Avenida dos Estados, então a gente tem uma responsabilidade com essa vizinhança que está aqui. O Senhor espera que nós nos alcancemos com a mensagem do Evangelho, mas é claro, né, na medida em que eu moro no Rebouças e você mora em outro bairro, nesse local onde nós moramos também, essa responsabilidade atinge meus vizinhos, né, se eu estudo, se eu trabalho lá no centro da cidade, essa responsabilidade atinge os que estão à minha volta, mas não se restringe a isso. Não se limita a isso. Nós temos uma responsabilidade missionária de dizer para as nações que Jesus é a esperança. E nenhuma igreja que cresce no seu senso de responsabilidade, de crente em Jesus, de uma agência missionária, etc., vai investir só no seu projeto local. A igreja, nesse sentido, eu diria, ela é multinacional, né? É uma multinacional. Ela está aqui, mas tem que estar lá fora também, né? E onde ela vai, ela é do mundo. Alguém já disse que ela precisa agir localmente e pensar globalmente. É um trocadilho, né, para dizer a mesma coisa. A gente é local e global. A gente age de um modo local, porque aqui está mais perto, a nossa ação está ao nosso alcance, ao alcance do nosso braço. Mas o nosso pensamento, a nossa visão precisa ser global. E aí entra as denominações, aí entra os conselhos missionários, aí entra as juntas missionárias. O que é a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira? Fruto desta consciência de que as igrejas, no caso, as igrejas batistas, precisam olhar para o mundo e se preocupar com a obra missionária de evangelização do mundo. Mas como é que a IBAE vai fazer isso, né? Parece uma coisa tão distante. Bom, a gente conseguiu, através de Raiza, marcar presença no Senegal. Estamos conseguindo, através, então, do Lucas, marcar presença ali no Nepal. Conseguimos, através do José Luiz Caniac, marcar presença lá na Polônia, né? E de tantos outros que a igreja apoiou de outras formas. Mas, através da Junta de Missões Mundiais, esse esforço é articulado de uma maneira que a gente pode alcançar mais e melhores resultados. Então, a gente contribui financeiramente com uma oferta especial nesse mês de março para que a obra missionária realizada através da Junta de Missões Mundiais seja expandida. E é assim que a gente faz, do ponto de vista operacional e prático, um pouco da nossa ação missionária global. Agora, eu quero destacar algumas coisas que eu aprendo aqui nesse texto sobre a nossa responsabilidade, que é reconhecer e apoiar os vocacionados. Deus desperta Barnabé e Saulo. E o que a igreja faz? A igreja ora por eles. A igreja os comissiona, a igreja os reconhece, dizendo, ó, são nossos missionários. Gente, agora é interessante, quais são os dois missionários, os dois primeiros missionários oficiais da igreja, da história da igreja? Paulo e Barnabé. Agora, Paulo e Barnabé faziam parte daquele grupo que é descrito como havia na igreja profetas e mestres. Aí o nome dos dois está lá naquela lista. Isso me leva a pensar que a igreja deve conduzir todos os membros, todos os crentes, todos aqueles que participam da sua convivência, ao crescimento espiritual. E que essa consciência missionária, ela acompanha a nossa formação espiritual.
Então, é muito natural a gente, como novo crente, ou alguém que está dando os primeiros passos na fé, não ter muita consciência de que o mundo precisa de Jesus. Naquele primeiro momento, a gente só pensa que eu preciso de Jesus. Se a gente vem no meio da dor, a gente não está pensando em salvar, não é isso, os ribeirinhos da Amazônia, nós não estamos preocupados, né, com as nações, né, que não ouviram o Evangelho, ou que não têm uma Bíblia, ou se tem irmãos na Coreia do Norte que não podem expressar livremente a sua fé por causa da ditadura. A gente só está preocupado em uma coisa: está doendo, Senhor, na minha vida, a falta da Tua presença, na minha luta, na minha vida, eu preciso de socorro. É assim que a gente vem. A gente sentiu uma carência, ganhou consciência dessa carência, e a gente entendeu que a resposta é o Senhor. Ele é o grande eu sou, a grande resposta para a nossa vida. Mas na medida em que a gente caminha com Jesus e passa esse primeiro momento, e a gente começa a ter que lidar com outras questões do dia a dia, questões sobre a natureza de Deus, por exemplo, por que Deus não me livrou daquele acidente, daquele mal-estar? Por que Deus permitiu esta provação na minha vida? Na medida em que a gente vai para a escola bíblica, na medida em que a gente vem para os cultos, na medida em que a gente senta para ouvir um sermão como esse, que mais fala do nosso senso de responsabilidade do que das bênçãos e das promessas de Deus de uma vida melhor, e a gente senta lá para ouvir um sermão como esse, às vezes de maneira consciente, disciplinada, né? Ouvir um sermão como esse, irmãos, é sempre um desafio para qualquer um de nós, porque nós somos seres que ainda lutamos muito grandemente com o nosso egoísmo. Eu e você gostamos de estar nos lugares que as coisas que estão acontecendo lá têm alguma coisa para nos oferecer. Quando a gente vai para um lugar em que a gente acha que não tem nada para nos oferecer, a gente não gosta de estar naquele lugar, fica registrando a hora que é adulto para sair de lá. Tá certo? É mais ou menos como uma aula chata. Quais são as aulas que eu gosto mais de fazer? Aquelas que eu gosto de fazer, eu me dou mais, acho o professor maravilhoso e tal. As aulas que eu não gosto, eu posso até dizer que o professor é bom, mas a gente fica cansado de estar lá, não quer. Não é isso? Na vida espiritual não é assim. Pode ficar tranquilo, eu sei que eu sento para ouvir sermão também, sou igual a você. Às vezes estou ouvindo um sermão e digo, meu Deus, que sermão chato. Eu queria tanto ouvir uma outra coisa nessa manhã, não é isso? Mas isso é Deus trabalhando com a minha natureza egoísta, que diz o tempo todo para mim, para eu só ir nas coisas que dizem respeito às minhas necessidades. É a minha natureza que diz que eu devo reduzir o mundo ao tamanho do meu umbigo. Mas quando a gente caminha com Jesus, a gente é confrontado com o umbigo dos outros. Os outros também têm umbigos. Tem gente nesse mundo que é objeto do amor de Deus. Tem famílias, homens e mulheres, para quem Deus acorda, entre aspas, todos os dias, como acorda para mim e para você, estende sobre eles a sua misericórdia e levanta homens e mulheres e igrejas com visão global para uma ação missionária que os alcance, talvez lá nos ribeirinhos da Amazônia, talvez lá entre os nepaleses, talvez lá no Senegal, talvez ali em Itajaí. E aí a gente vai ganhando maturidade e diz, não, é verdade, a igreja e o culto e a minha relação com Deus não diz respeito apenas às minhas necessidades. Há vida fora de Antioquia da Síria e há vida com Deus fora da Avenida dos Estados 390. A graça de Deus estava na igreja de Antioquia, mas o olhar de Deus estava por toda Roma. A graça de Deus pode estar sobre Ibai, mas o olhar dele está estendido sobre todas as nações, amém? Isso significa que a igreja, eu e você, como igreja de Antioquia, precisamos pensar sobre isso, orar sobre isso, gastar tempo, eventualmente, sobre isso, incluir na nossa agenda de culto, de ensino, de reflexão, de pregação, temas como esse, para que a gente não viva uma vida autocentrada, mesmo como igreja. Mesmo como igreja. Por um lado, fica evidente que esses homens são fruto de uma caminhada com Deus, e a igreja entendeu que eles deveriam ser separados pelo Espírito do Senhor, e eles também entenderam isso, e eles vão, e a igreja se responsabiliza e comissiona. Eu acho que essa é uma grande tendência que pode haver nas igrejas, né, de extremos. Tem igrejas que, se o missionário pedir 20 mil reais para comprar o motor da lancha que vai andar no rio Amazonas, né, para levar o evangelho para os ribeirinhos, e ela faz um esforço, levanta 20 mil reais. Mas quando a juventude pede 12 mil para custear um projeto local, ela diz, mas é muito dinheiro, essa juventude pode fazer de outra maneira. A gente, às vezes, responde muito fácil a um apelo financeiro de valor expressivo quando é para fora, e, às vezes, há igrejas que respondem de maneira avarenta quando o recurso é local. O inverso também é verdade.
Às vezes, algumas igrejas investem o que sobra, se sobrar, para fora. Então, vem um missionário que compartilha uma necessidade e diz, a gente não tem dinheiro para isso não, está muito caro. Né? Mas quando é para trocar, como eu vi, né, o problema de ter muitos anos de ministério é que a gente vê muitas coisas boas e ruins. Mas eu vi, né, uma igreja em que o coral estava fazendo aniversário e toda a roupa do coral era nova, um linho, né, bonito, e eles estavam lá cantando. E a informação que eu recebi privilegiada, né, de uma fonte é de que, do ponto de vista das ações missionárias, a igreja era extremamente avarenta. Para o coro, o melhor dos nossos recursos. Para a missionária, o que sobrar, se sobrar. Então, essa é a tensão que permanece sempre, né? Quanto enviar para fora e quanto ficar na igreja local. Como é que a gente decide isso? Dia a dia com Jesus, gente. Amém? Venha logo mais que a gente fala sobre isso. Mas é dia a dia, a gente decide diante de cada situação, o que fazer, o que não fazer. A questão não é o que é mais importante, a questão é o que pode ser feito agora, diante dessa necessidade sempre. Amém? Então, há momentos que precisa fazer um esforço grande pela comunidade local. Há momentos que você precisa fazer um esforço grande pela comunidade global. Há momentos que você precisa fazer um trabalho grande por missões locais nós chamamos de evangelismo. Né? E há momentos que nós temos que fazer um esforço maior por missões mundiais. Mas sempre é uma tensão. Agora, o texto diz que eles oram, jejuam e procuram então ouvir a voz do Espírito Santo. A oração, eu termino aqui falando, é sempre o meio pelo qual nós filtramos nossas opiniões apaixonadas sobre qualquer tema. Vou repetir. Olha aqui para o texto. Vamos ler o texto, ok? Abra a sua Bíblia aí. O texto diz, verso 12: enquanto adoravam o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Certo? Aí vem o verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Tem dois momentos aqui. O momento que eles estão orando e eles ganham discernimento. Separe Paulo e Barnabé. O segundo momento é que eles vão orar para tomar a decisão ou para fazer a ação de enviá-los. Então a igreja ora o tempo todo. E aí, três coisas que eu gostaria que você levasse no seu coração para refletir. Oração é sempre o meio privilegiado pelo qual nós filtramos as nossas opiniões apaixonadas sobre qualquer tema. O texto não registra, mas a experiência me ensina que entre um momento e outro houve conversas. Paulo, Barnabé querem ir para o missionário, vamos enviá-lo, não vamos enviá-lo, são missionários, não são missionários, o que é o missionário é esse? Eles não têm nenhuma paralelo para afirmar, eles não têm nenhuma história de referência, né? Eles podem dizer, não, porque a igreja de Jerusalém envia sempre missionários. É a primeira vez que está acontecendo isso, não é? Um grupo que se levanta, ou duas pessoas que são levantadas, né? Ou eles se apresentam, ou são apresentados, não sei. O fato é que, pela primeira vez naquela experiência da igreja, eles estão entendendo que eles devem dar apoio e comissionar pessoas para irem intencionalmente, não porque estão fugindo da polícia, da guarda romana, da guarda do Sinédrio, mas porque intencionalmente estão entendendo que precisam expandir a pregação do Evangelho, estabelecer igrejas em todos os lugares. E eles não têm nenhuma referência para dizer, não, porque isso já faz parte da igreja, as igrejas de Jerusalém fizeram isso. Não tem, então eles têm que tomar decisão. Houve muita conversa, não sei se fácil, se difícil, mas certamente houve conversa. E aí eu fico achando tão importante essa descrição, né, de que a igreja orou e jejuou. Orar é sempre um primeiro, o meio e o fim de todas as nossas ações. Orar porque a oração filtra o meu e o seu coração das nossas paixões, de dar uma opinião que não é fruto de uma compreensão do que é o melhor de Deus para nós, para a igreja, mas fruto das minhas preferências, do meu egoísmo, do meu preconceito, da minha falta de visão, ou da minha generosidade, ou da minha avareza. Isso é um risco sempre presente. Quando nós sentamos numa reunião de assembleia, como vai acontecer dia 18 desse mês, para o relatório financeiro, em que a gente dá opinião com um olhar crítico e técnico, sem um mínimo de discernimento espiritual sobre o assunto, mas só porque a gente não gostou. Pintaram a fachada de verde. Não gostei, acho que está errado. Dinheiro desperdiçado, pintou de verde. Tinha que ser de amarelo, que é a cor da moda. Né? E se a gente ora, esses erros se reduzem na história de todos nós de uma igreja, porque a oração filtra. Porque a oração me leva a dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não o que eu acho que é melhor para a igreja, mas o que o Senhor acha que é melhor para a igreja. Não que o meu orgulho, ou a minha experiência, ou a minha vaidade, ou o meu conhecimento pressupõe, mas sobretudo aquilo que o Senhor quer, E o que o Senhor quer pode ir contra o que eu penso,
Mas se for o que o Senhor quer, vai ser bom, vai ser bênção para todos. Então, o esforço de oração filtra a gente. O esforço de oração, irmãos, de alguma forma nos faz capaz de discernir o que é melhor. O esforço de oração nos lembra que nós somos agentes, mas que a eficácia da obra é do Espírito Santo. Amém? Muito bem. Termino aqui então com Atos capítulo 14. Abra a sua Bíblia aí. Versículo 26 e 28 diz que eles voltaram da viagem missionária, lá para Antioquia da Síria. E aí diz assim, verso 26 do capítulo 14. Da Atália navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam concluído. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abriram a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Aqui no capítulo 15, ele vai descrever ainda, vamos dar um salto para lermos o que diz o verso 13 e verso 3, do capítulo 15. E aí já estão indo para Jerusalém. A igreja os enviou, e a igreja de Antioquia os envia para Jerusalém. E a igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Bonito esse texto, porque mostra a humildade e a responsabilidade com que os Barnabé e Saulo entenderam a obra que estava nas mãos dele para realizar, com o apoio e o comissionamento da igreja. Eles voltaram para prestar relatório. Voltaram para dizer para a igreja, olha, o testemunho é esse, nós fomos em tal lugar, aconteceu isso, e nós oramos, e nós pregamos, e nós corremos daqui, e nós ganhamos pessoas para Jesus ali, e já organizamos algumas igrejas. Eles dão um relatório para a igreja pega aquelas informações e celebra, ela se sente parte daquele negócio, ela diz, olha, isso aí fomos nós que realizamos através deles, nós estamos juntos nessa caminhada, nós estamos juntos eles fazem uma festa, e aí eles vão descer para Jerusalém, a igreja mãe, a gente pensa em Antioquia como a igreja filha, eles vão para Jerusalém, a igreja mãe, e eles chegam lá na igreja mãe, eles contam, e há um testemunho vibrante, as pessoas estão felizes, há uma comemoração. O que nós esperamos que este mês de março seja para missões mundiais? Da mesma forma, o mês de setembro em diante, para missões nacionais, ou aí no meio do ano, julho, quando a gente fala das missões através da junta da Convenção Batista Pioneira do Sul, a GEVAN, é que sejam ocasiões, não enfadonhas, não um tema que eu tenho que suportar porque eu sou crente, né? Enquanto as minhas necessidades pessoais gritam tanto na minha vida, né? Mas que seja um despertar dessa consciência de que Deus está fazendo algo no mundo inteiro. A minha vida está na agenda de Deus. A minha rotina, as minhas questões familiares, faz parte da agenda de Deus. Mas na agenda de Deus tem espaço para incluir a vida dos meus vizinhos. E o bem-estar dos meus vizinhos faz parte da agenda de Deus. Na agenda de Deus tem espaço para incluir os vizinhos da Igreja Batista Avenida dos Estados, aqui na Avenida dos Estados 390. Na agenda de Deus tem os ribeirinhos do Amazonas. Falo deles porque Léo esteve aqui falando sobre eles há um tempo atrás, meu cunhado, né? Tem Senegal, tem Nepal, tem o mundo inteiro na agenda de Deus. E quando a gente recebe a notícia de que lá do outro lado do planeta, um rapaz, uma moça ou uma família encontrou-se com Jesus, e eu não sei quem ele é, mandaram para mim o nome dele, mandaram para mim a foto dele ou dela, e provavelmente eu nunca vou saber nessa terra quem ele é, quem ela é, mas de alguma forma eu colaborei, eu mandei uma oferta pequena, eu fiz uma pequena oração, eu gastei algumas manhãs, de alguns finais de semana, para ouvir um relatório de missionários, falando do que eles estão fazendo, dando atenção ao pedido de oração que eles fizeram. E eu gosto de pensar de que ao chegarmos na eternidade, a gente vai se dar conta de quanto nós realizamos, quando em momentos como deste mês e deste domingo de manhã, a gente parou
de olhar para a nossa vida, de olhar para a nossa comunidade local, para olhar para o mundo. O mundo que Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Convido Pinduca para vir aqui tocar o violão. Convido você para um momento de oração. E nós vamos passar a celebração da ceia nesse momento. Eu convido os diáconos designados para estarem aqui do meu lado nesse instante. Enquanto o Pinduca toca ali, só para fazer um fundo, né, musical, que nos favorece assim nessa introspecção, nesse momento especial de devoção e oração. Ore e coloque diante de Deus a sua vida, ore e coloque diante de Deus o que você trouxe no seu coração como um apelo, uma necessidade, mas ore pela Raiza, ore pelo Lucas, ore pelo Demaci aqui pertinho, ore pelo Léo, meu cunhado, que tem vindo outras vezes aqui falar, pela Regina Borges, que passou por aqui, e que trabalha hoje através daquele projeto com a Marinha, né, que estava aqui algumas semanas atrás, falando para a gente no domingo de manhã. Ore por quem você lembrar, de um irmão, de uma irmã, de um nome, quem sabe, de uma história, quem sabe, de um missionário, de um homem, de uma mulher, ou de uma família, de um casal, que foi para outro lugar do planeta, movido por essa consciência que moveu Barnabé e Saulo, de levar a palavra aos confins da terra. Ore por eles, interceda por eles. Pedir nosso irmão Luiz Carlos para orar, dedicando os elementos da ceia e apresentar esse momento de oração, que é também momento de oração por missões ao Senhor. Este privilégio de estarmos aqui como Igreja de Jesus Cristo, celebrando este momento solene em que lembramos o sofrimento do nosso Salvador. Consagramos neste momento esses elementos que simbolizam o sangue e o corpo de Cristo que foi sacrificado em nosso lugar. Senhor, apresento também em tuas mãos os missionários que estão esparramados por todo este planeta. Especialmente apresento Lucas, Raiza, Demarci família, que o Senhor os abençoe, os capacite, Amém, supra suas necessidades espirituais e materiais, ter sabedoria, capacitação do alto. Também apresento cada pessoa aqui presente, que nós possamos nos alegrar deste momento de culto, e te peço, Senhor, que receba o nosso culto e o nosso louvor por tua misericórdia. Oro e agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Convido você que entregou sua vida ao Senhor Jesus para nessa manhã participar conosco, ceando. Você, meu irmão, minha irmã, que tem procurado viver segundo Jesus. Viver, podem servir. Viver como discípulo de Jesus. Nunca vai tocar essa música aí no violão, estendendo esse momento, ambientando com essa música, esse ambiente de devoção, de celebração, de consagração. Você vai apanhar o pão e o cálice, mas não vai tomar, vai aguardar, vai segurar em suas mãos, até que todos possam ser servidos, e depois, então, nós vamos uma só vez,
juntos, conforme nos orienta Paulo aos Coríntios, esperando uns pelos outros, tomarmos do pão, bebemos do cálice e lembrarmos mais uma vez da obra de Jesus, por nós e pelo mundo. Alguém que deixou de receber por onde os diáconos já passaram agora, talvez por um descuido deixou de pegar o pão ou o cálice? Alguém? Levanta a sua mão para a gente servir outro elemento, se houver. Pode ser isso, ok? Lá junto ao som, o Sérgio ali, todos foram servidos. Então convido os diáconos para retomarem. E a irmã Vera para servir o Duca aqui. Cálice são descritos na Bíblia como o símbolo da obra de Jesus na cruz do Calvário. O pão representa o corpo e o cálice, aqui o nosso pequeno cálice com esse suco de uva, representa o sangue. A ceia foi instituída pelo próprio Senhor Jesus na noite que foi traído. E foi Ele quem estabeleceu o princípio de que este ato fosse celebrado, né, pela igreja, pelos seus seguidores, pelos discípulos, até o dia que Ele retornaria. E Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, orienta sobre isso. Lá, naturalmente, o formato do pão, do ato da celebração, era muito diferente do que nós temos hoje aqui. Alguém já até disse que o que nós temos é o símbolo do símbolo. Mas o fato é que permanece, sim, né, essa celebração ao longo da história como um marco da lembrança da igreja, de que ela está edificada sobre a obra de Jesus, não sobre a nossa obra, não sobre o nosso mérito, não sobre a nossa justiça própria, mas nós estamos aqui, né, com os nossos pés sobre a rocha que é Jesus. Ele é o fundamento, é a obra que Ele realizou na cruz do Calvário que dá a mim e a você o direito de entrar aqui e de invocar o Senhor e de adorar o Senhor. Não é a nossa justiça, não é porque nós tivemos uma semana limpa de pecados, mas é porque Jesus, o sangue dele, nos purifica, né, de todo o pecado. E com essa ousadia e confiança, né, que resumidamente chamamos de graça, é que nós viemos para cá. A Bíblia diz que a gente não deve tomar indignamente. Isso não tem tanto a ver com uma falta ou outra do meu coração, mas com um estilo de vida que não leva isso a sério. Quando a gente se deixa levar numa vida nominal e aparente, a Bíblia diz que a gente não deve brincar de ser crente, nem brincar de ser discípulo de Jesus. Ou a gente é ou não é, com todas as falhas e defeitos, com todos os tropeços que a gente possa ter nesse processo. Alguns estão mais à frente, mais maduros, mais experientes, ganharam ao longo da vida um discernimento maior, outros estão só começando. Às vezes nós chegamos aqui numa semana difícil, de aborrecimento, e às vezes com a consciência pesada de uma culpa mesmo, de uma falta. Mas não é isso que impede a gente de tomar a ceia. O que deveria restringir a nossa participação é se a gente examinasse o nosso coração nessa hora e descobrisse que a gente não crê em nada disso, de que Jesus não é verdade, de que o Evangelho não é verdade, não a nossa perfeição. Por isso a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo, e assim toma e beba. Não é examine o homem a si mesmo e saia correndo. Examine o homem a si mesmo, e se tiver em falta, vá embora. Examine a si mesmo. E se você percebe que alguma coisa pode ser melhor do que tem sido, diga para Deus: Senhor, obrigado por tua graça.
E eu quero ser melhor essa semana do que eu fui nessa semana que passou. Por isso eu vou tomar esse pão, beber esse cálice, porque eu confio na tua graça. Amém? Tomemos do pão e depois vamos tomar o cálice em seguida. Bebamos o cálice. Ó Pai, mais uma vez, louvamos o teu nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande eu sou, a esperança para o mundo, a esperança para nós. Obrigado, Deus, porque nós podemos nos reunir aqui e nos chamarmos de família de Deus e nos identificarmos como homens e mulheres que são discípulos de Jesus, e invocarmos o teu nome, e cantarmos ao Senhor e adorarmos ao Senhor, e podemos nos reunir aqui e podemos orar ao Senhor e falar ao Senhor. Podemos confiar que o Senhor olha para a nossa vida, para as nossas necessidades, que o Senhor é quem nos socorre, nos sustenta, e ao mesmo tempo podemos confiar de que o Senhor tem olhado para todos nós e para todo o mundo com amor e graça. Senhor, nesta manhã, ao celebrarmos essa ceia e ao pensarmos sobre a obra missionária mundial, terminamos esse ato de culto pedindo ao Senhor: usa-nos. Usa, ó Deus, a nossa igreja, a Igreja Batista Avenida dos Estados, para que a obra missionária, ó Deus, que o teu Espírito está realizando no mundo, possa se expandir, possa vencer as barreiras culturais, de recursos financeiros ou materiais, de humanos, e possa alcançar todas as nações da terra. Ó Deus, dá-nos essa consciência, esse sentimento despertado de que o nosso chamado como igreja, como povo de Deus, não está resumido, ó Deus, a atender as necessidades apenas de algumas pessoas da nossa convivência, mas ajuda-nos a olhar para todo o mundo, Senhor, para todo o mundo, e a incluir o mundo inteiro na nossa agenda de preocupações e orações. Ajuda-nos, Deus, a expandir o nosso amor e o nosso olhar de misericórdia e graça para além da nossa casa, dos que nós conhecemos, e incluir o mundo inteiro, inclusive aqueles que nós nem conhecemos, só ouvimos falar, nomes estranhos, lugares estranhos, mas que não são estranhos para o Senhor. Ó Deus, abençoa-nos assim com esta disposição, semelhante à igreja de Antioquia da Síria, conforme lemos em Atos 3, de discernir o teu Espírito, ó Deus, a tua voz, de conduzir pessoas à maturidade, ó Deus, e a comissionar irmãos e irmãs para a obra do Senhor, seja local, seja global, onde o Senhor determinar, pela direção do teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, os diáconos vão recolher aí o cálice, nós vamos cantar uma canção final e já oramos, terminando esse ato de culto, e essa canção também marca e finaliza esse nosso tempo aqui diante do Senhor. Logo mais estaremos aqui, se Deus permitir, para retomar de modo mais específico o tema dia a dia com Jesus. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito presente na vida de todos nós. Muito presente. Quantos de vocês têm um telefone celular aí? Levanta-se a mão, deixa eu ver. Quantos têm telefone celular? Quantos de vocês estão conversando com as pessoas pelo WhatsApp agora no celular de vocês? Depois até eu conto. Tem alguém que não usa o WhatsApp? Pode ser que tenha alguém que não use. Quem não usa o WhatsApp para conversar? O Rosa, o Juraci. Fala assim, eu uso a boca, pastor, para conversar. Mas enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que é viver dia a dia com Jesus, no uso, né? Seja da TV, das mídias de um modo geral, o celular, a internet. É uma revolução tecnológica que nós estamos vivendo ainda. Nós estamos, eu diria, ainda no olho desse furacão da revolução tecnológica, não é? E que está transformando hábitos, não é? Impactando a cultura, a forma de pensar a vida e o mundo de todos nós. Mas, de modo especial, as gerações mais novas, né? Porque eu nasci na época em que a televisão era preto e branco, não é isso?
a gente tinha um seletor de canais, tá certo? E tinha um negocinho agarrado no seletor de canais que se ajustava ainda, assim, rodava. Eu sei que a gente tinha que rodar aquele. Não, o controle remoto veio depois. O filho. Mandava o filho trocar, é verdade. O controle remoto era o filho. O Marco está dizendo, não estou brincando. Quem era o controle remoto? É verdade, eram os filhos, né? A gente vai lá, troca de canal para mim, não é isso? O pai dizia para o menino, né? Enfim, e a gente vive um outro momento. Mas isso tem impactado a gente. Já há pesquisas seríssimas, universidades, centros de pesquisa do comportamento humano, que estão elaborando teses de mestrado, doutorado, pesquisa que está sendo publicada em artigos de revista científica, chamando a atenção para a sociedade de que essas coisas precisam ser tratadas com um pouco mais de responsabilidade e cuidado, porque há perigo à vista. Há perigo à vista. Vamos falar sobre isso, se Deus quiser, se Deus permitir, logo mais. Cantemos essa canção, vamos louvar o Senhor, terminamos o culto com ela assim.